Botchan, de Natsume Soseki. Leitura por Devaneios Sussurrantes Audiolivros. 10. As aulas na escola foram suspensas devido às comemorações pela vitória do Japão na guerra. A celebração deveria ocorrer no campo de treinamento do exército, e o Texugo estava encarregado de levar os alunos para participar. Sendo um dos professores, eu também os acompanhei. As ruas estavam repletas de bandeiras do Japão a ponto de ofuscar os olhos. Organizados pelo professor de educação física, 800 alunos da escola se enfileiravam com um espaço aberto entre os grupos, cada qual sob a supervisão de um ou dois professores. O sistema funcionava muito bem, mas na verdade mostrava-se totalmente inapropriado. Não bastasse serem infantis, os alunos eram insolentes e deviam acreditar que sua reputação se veria comprometida se não se mostrassem desobedientes. Portanto, não importa quantos professores os acompanhassem, de nada adiantaria. Os alunos cantavam os hinos militares à revelia, sem terem sido instruídos a fazê-lo, e ao terminar soltavam gritos de guerra sem motivo aparente. Parecia um bando de samurais desgarrados a percorrer a cidade. Quando não cantavam ou gritavam, dialogavam entre eles animadamente. Poderiam caminhar calados, mas todos os japoneses nascem primeiro pela boca, e era inútil admoestá-los. Faziam ouvidos moucos, e não apenas conversavam, mas eram vulgares ao falar mal dos professores. Obriguei os alunos a me pedirem desculpas no caso do plantão noturno e acreditei que tinham aprendido a lição. No entanto, foram ler do engano. Tomando emprestadas as palavras da dona da pensão, eu estava redondamente enganado. Os alunos não se desculparam por sincero arrependimento. Apenas abaixaram a cabeça formalmente porque assim lhes fora ordenado pelo diretor da escola. Como os comerciantes que fazem venias mesmo continuando a ludibriar os clientes. Os alunos em geral apenas se desculparam, mas jamais deixaram de fazer travessuras. Pensando bem, provavelmente o mundo todo é formado por seres humanos semelhantes a esses rapazes. Podemos chamar de idiota muito ingênuo aquele que aceita seriamente e releva os pedidos de desculpas das pessoas. É melhor entendermos tanto as desculpas como sua aceitação como meramente formais. Se de fato a intenção é fazer alguém se desculpar de modo sincero, deve-se espancá-lo até que se arrependa de verdade. Ao andar entre os grupos, ouvi vozes dizendo incessantemente tempurá e bolinhos de arroz. Por serem muitos, ignorava que os alunos o teriam dito. Mesmo que soubesse, de certo negariam. Não nos referíamos ao professor ao dizer tempurá e bolinhos de arroz. O professor está muito nervoso e confunde o que ouve. Esse temperamento ignóbil foi forjado desde a era feudal e tornado costumeiro nesta região, sendo impossível corrigi-lo por mais que se diga, pergunte ou ensina. Mesmo eu, franco como sou, se permanecer nesta região por um ano inteiro, de certo acabarei forçado a imitá-los. Não permitirei que me tratem feito idiota, me desonrando com seus meios de escapar por subterfúgios. Eles são seres humanos como eu. Alunos ou crianças, o fato é que o físico deles é maior que o meu. Por isso, a única forma justa de retaliar contra eles é por meio de uma punição. Mas, se me servisse dos métodos usuais ao retaliar, acabaria recebendo um tiro pela culatra. Se eu os acusar de estarem errados, a primeira reação que terão será argumentar impetuosamente, criando uma forma de se esquivar. Após a argumentação, que os faria parecer respeitáveis, partiriam para o ataque contra mim. Como se trata originalmente de uma desforra, minha defesa somente teria sucesso se pudesse demonstrar sua malevolência. Ou seja, mesmo tendo sido eles a me provocarem, o mundo acabaria considerando que eu armara a briga seria desvantajoso para mim. Sendo assim, se eu me fizesse passar por um preguiçoso e os deixasse à revelia, eles abusariam cada vez mais e,
Exagerando um pouco, isso não seria positivo para o mundo. Sem alternativa, restava-me seguir as mesmas táticas deles para revidar sem me deixar ser apanhado. Chegando a esse ponto, tudo estaria perdido para mim, um filho de Edo. Embora perdido, se tiver de ser vítima deles por todo um ano, por ser um ser humano, acabaria desonrado. O melhor seria voltar o quanto antes a Tóquio e me juntar a Kyoto. Permanecer nesta cidade provinciana seria me degradar por completo. Ainda valeria mais trabalhar distribuindo jornais do que me corromper a esse ponto. Pensava dessa forma e avançava lentamente quando de súbito começou um rebuliço entre o pessoal à frente de nossos grupos. As filas pararam todas a um só tempo. Achando estranho, saí um pouco para a direita da fila para ver adiante. A esquina de Otemachi com Yakushimachi estava totalmente congestionada, com pessoas empurrando, sendo empurradas ou se aglomerando. À frente dos alunos, o professor de educação física se esgoelava implorando calma. E ao perguntar o que houve, ele me informou que na esquina ocorrera um confronto entre os alunos da escola ginasial e os da escola normal. Ouvi dizer que em todas as cidades provincianas do país as escolas ginasiais e as normais brigam como cães e gatos. Ignoro por quê, mas suas características não combinam. Brigam por qualquer motivo. Deve ser uma forma de passar o tempo em locais do interior muito pequenos e entediantes. Como sou do tipo doido por uma briga, ao ouvir sobre o confronto me pus a correr, em parte por curiosidade. Os alunos à frente berravam: "Caiam fora daqui, seus esbanjadores de impostos locais!" Os que estavam atrás os incentivavam, gritando: "Para cima deles!" Avancei por entre os alunos que bloqueavam a passagem, e quando estava quase chegando à esquina, ouvi uma voz forte e lancinante ordenando: "Avançar!" Os normalistas se adiantaram calmamente. O confronto para decidir quem passaria primeiro parecia ter sido solucionado, com nossa escola cedendo a passagem. Em termos de qualificação, a escola normal está acima da escola ginasial. A cerimônia de celebração da vitória ocorreu de forma muito simples. O comandante da brigada leu um discurso de felicitações e o prefeito, outro. Os presentes gritaram vivas, e assim a cerimônia foi dada por encerrada. Ouvi dizer que à tarde haveria entretenimentos, por isso voltei à pensão e, nesse ínterim, me pus a responder à carta de Kyo, algo que desejava fazer havia algum tempo. Como ela me pedira para escrever dessa vez uma carta mais detalhada, precisava redigi-la com toda a atenção possível. Porém, ao pegar o papel havia tanto a escrever que não sabia por onde começar. Que tal se eu começasse por... Não, seria complicado. Vou escrever sobre... Não, é enfadonho. Procurava encontrar algo sobre o qual pudesse escrever facilmente, sem me cansar, e que despertasse o interesse de Kyo, até chegar à conclusão de que nenhum assunto atenderia ao pedido dela. Friccionei o bastonete no cadinho para criar tinta. Peguei o pincel e olhei para a folha em branco. Contemplando a folha, peguei o pincel, friccionei o bastonete para criar mais tinta. Repeti o mesmo ato e da mesma maneira inúmeras vezes. Não tenho habilidade para escrever cartas. Desisti, tampei o cadinho de tinta. Como é complicado redigir. Seria mais prático ir até Tóquio e conversar pessoalmente. Sei que Kyo ficará ansiosa à espera da resposta, mas escrever uma carta atendendo ao pedido dela seria mais árduo do que jejuar por 3 semanas. Pus de lado o pincel e as folhas. Me estirei sobre o tatame e, usando o antebraço como travesseiro, contemplei o jardim. Porém, não parava de me preocupar com Kyo. Nesse momento, pensei o seguinte: se mesmo tão distante eu pensasse nela, certamente nossos corações estariam em sintonia. E, se estávamos em sintonia, cartas eram desnecessárias. Se não as enviar, ela certamente imaginará que a falta de notícias significa que estou vivendo bem.
Notícias são suficientes em caso de morte ou doença, ou ainda quando algo fora do comum acontece. O jardim tinha uns 30 metros quadrados de área plana sem nenhuma espécie de planta conhecida. Havia apenas uma tangineira alta a ponto de se tornar um ponto de referência vista do lado de fora da murada. Sempre que volto para casa, contemplo essa árvore. Para alguém que nunca saíra de Tóquio como eu, ver tangerinas em uma árvore é algo muito raro. Os frutos verdes aos poucos amadurecerão e certamente se tornarão amarelos e bonitos. Alguns já mudaram metade da cor. Ao perguntar para a dona do pensionato, ela me informou que as tangerinas eram deliciosas e muito suculentas, e acrescentou que assim que amadurecessem eu poderia prová-las. Desejo comer algumas diariamente, mas umas 3 semanas e estariam no ponto. Devem ser poucas as chances de eu deixar este lugar em 3 semanas. Justo quando eu pensava nas tangerinas, por acaso o porco-espinho apareceu para conversar. Como hoje é dia de celebração pela vitória, comprei carne bovina para comermos juntos uma deliciosa refeição. Disse puxando de dentro da manga do kimono um pacote embrulhado em folhas de bambu e o deixou no meio do quarto. Farto das batatas doces e dos tofus da pensão e proibido de ir a restaurantes especializados em macarrão ou bolinhos de arroz, aceitei de pronto. Peguei emprestados de imediato à dona da pensão uma panela e açúcar e me pus a cozinhar a carne. Com a boca indecentemente cheia de carne, o porco-espinho me perguntou se eu sabia do relacionamento íntimo mantido entre o camisa vermelha e certa gueixa. Claro, devia ser uma das que estavam presentes na festa de despedida do Abóbora Verde, correto? Perguntei de volta. Exatamente. Faz pouco que enfim notei, mas como você é perspicaz. Elogiou-me com animação. É vergonhoso que alguém que vive discursando sobre caráter refinado e diversões de natureza espiritual mantenha relações secretas com uma gueixa. Se ele ainda fosse tolerante com outras pessoas que se divertem, não haveria problemas. Mas não foi ele quem alertou, por meio do diretor, que as suas idas a restaurantes de macarrão e bolinhos de arroz eram prejudiciais à disciplina? Sim, ele deve imaginar que obter os favores de uma geisha é uma diversão espiritual, mas tempurá e bolinhos de arroz constituem prazeres materiais. Posto que se trata de uma diversão espiritual, deveria fazê-lo abertamente. Que atitude foi aquela? Quando a geisha com a qual se relaciona entrou no salão, ele se levantou e fugiu às pressas. Não suporto esse jeito dele de enganar constantemente as pessoas. E, quando o atacamos, se finge de inocente, fala de literatura russa ou explica que haiku e nova poesia pertencem à mesma linguagem, do intuito de ludibriar as pessoas. Um poltrão como ele não é um homem. Deve ser a reencarnação de alguma malévola criada palaciana. Provavelmente o pai foi um kagema das casas de Shayushima. O que é um kagema? O homem afeminado. Opa, não come esse pedaço. Ainda não está cozido. Senão você vai pegar lombriga. Você acha? Para mim está no conto. Então, o camisa vermelha costuma visitar o Kadoya do bairro das Termas para manter encontros secretos com uma geisha? Kadoya é o nome daquele albergue? Sim, albergue e restaurante. Por isso, a melhor maneira de dar uma lição naquele sujeito é espreitar até a hora em que ele entrar no hotel com a geisha para podermos pegá-lo com a mão na massa. Espreitar? Teremos de passar a noite em vigília ou algo assim? Sim. Sabe o albergue Masuya, em frente ao Kadoya? Pois bem, alugaremos um quarto no andar superior. Abriremos um buraco no papel de arroz da porta corrediça e ficaremos espiando. Será que ele dará as caras enquanto estivermos à espreita? Talvez sim. Provavelmente uma noite apenas não seja suficiente. Devemos esperar que demore umas 2 semanas. Será exaustivo? Antes de meu pai morrer, passei uma semana cuidando dele e depois disso estava totalmente exausto, com a cabeça confusa.
Não me importo de me cansar um pouco fisicamente. Deixar um crápula como ele agir daquele jeito será um desserviço ao Japão. Por isso, eu punirei em nome dos céus. Que divertido! Se essa é sua decisão, vou ajudá-lo. Começamos nossa vigília esta noite? Hoje não será possível porque não aluguei o quarto no Masuyá. Então, a partir de quando você pretende começar? Muito em breve, mas eu o avisarei e espero que você me auxilie. Conte comigo a qualquer hora. Não sou bom para tramar coisas, mas no que se refere a brigas sou bastante desenvolto. Enquanto eu e o porco-espinho discutíamos sem parar o estratagema de punição do camisa vermelha, a dona da pensão apareceu anunciando que um aluno da escola desejava falar com o professor Rota. O aluno teria acabado de ir à casa do professor, mas como este estava ausente, imaginou procurá-lo na pensão. Ajoelhada no limiar da porta, ela aguardava a resposta do porco-espinho. É mesmo? Disse ele, dirigindo-se ao vestíbulo. Quando finalmente voltou, me contou que o aluno viera nos convidar para o entretenimento em comemoração ao término da guerra. O grupo de dançarinos veio hoje de Coти especialmente para a apresentação de uma dança cujo nome esqueci agora. Ele disse que é imperdível, uma oportunidade realmente rara de se assistir à dança. Que tal irmos juntos? Ele me incentivou a acompanhá-lo, mostrando-se bastante entusiasmado. De minha parte, havia visto muitos espetáculos de dança em Tóquio. Conhecia o estilo de dança Shiokumi e outros porque todo ano, no Festival do Templo Hachiman, um palco móvel circulava pela cidade fazendo apresentações. Eu não tinha nenhuma vontade de assistir às danças idiotas do pessoal da província de Tosa, mas como o porco-espinho me incentivava a ir, acabei sentindo vontade de acompanhá-lo e saímos juntos. O aluno que viera convidar o porco-espinho era irmão mais novo do camisa vermelha. Entre tantos alunos, tinha de ser logo um dos mais estranhos. Ao adentrarmos o local da celebração, tive a impressão de estarmos em um torneio de sumô do templo Ekoin, ou em uma cerimônia budista do templo Honmonji. Devido aos longos estandartes dispostos por todo lado e as redes e cabos passando pelo alto com bandeiras parecendo tomadas emprestadas a vários países para a ocasião, que deixavam todo o céu aparentemente mais animado do que nunca. No canto leste fora instalado um palco construído às pressas, sobre o qual aparentemente seria apresentada a tal dança de Coти. A apenas uns 50 metros à direita do palco havia um cercado de bambu dentro do qual estavam expostos trabalhos de arte floral e quebaná. Todos observavam com interesse, mas eu achei uma idiotice. Se curvar gramas e bambus é motivo de tanto júbilo, mais valeria se ufanar de um amante corcunda ou de um marido manco. Na direção oposta ao palco, soltavam-se continuamente fogos de artifício. Do meio deles erguia-se um balão. Nele estava escrito Viva o Império. Flutuou levemente por sobre os pinheiros próximos à torre do castelo, indo cair dentro do quartel. Em seguida, ouviu-se um estrondo e uma bola negra subiu cortando o céu outonal e indo explodir bem em cima da minha cabeça, liberando uma fumaça azul que se estendeu como varetas de uma sombrinha para dispersar-se frouxamente pelo céu. Mais um balão subiu. Desta feita, em branco sobre um fundo vermelho estava pintado Viva o Exército e a Marinha. E o balão balançava ao sabor do vento, voando do distrito das termas em direção ao vilarejo de Aioi. Provavelmente cairia no recinto do templo dedicado à deusa Kanon. Na cerimônia pela manhã não havia tantas pessoas, mas agora uma multidão se concentrava no local. Estava cheio, a ponto de me admirar como havia tanta gente morando no interior. Não se viam rostos muito inteligentes na multidão, mas pela quantidade de pessoas era de certo fantástico. Em instantes começou a apresentação de dança do tal grupo renomado de Coти. Como disseram se tratar de um espetáculo de dança,
Me precipitei imaginando alguma coreografia ao estilo da escola Fujima, mas me enganei por completo. No palco havia 3 fileiras de 10 homens, todos portando uma faixa ao redor da cabeça, amarrada na parte de trás, e vestindo calças pretas na altura dos joelhos, no estilo marcial. Fiquei estupefato ao ver que cada um desses 30 homens segurava uma espada. O espaço entre a fila anterior e a posterior era de apenas uns 45 centímetros, e o intervalo entre os homens deveria ser ainda menor. Havia apenas um deles afastado dos outros, de pé a um canto do palco. Esse companheiro solitário também trajava calças amarradas na altura dos joelhos, mas não tinha a faixa atada ao redor da cabeça, e em lugar de uma espada carregava um tambor suspenso no peito. O tambor era semelhante aos usados na dança dos leões nos espetáculos da Ikagura. Esse homem finalmente soltou gritos em uma voz descuidada, batendo no ritmo do tambor enquanto cantava uma estranha canção. Eu nunca ouvira uma música tão bizarra. Não se cometeria um grande erro ao se imaginar tratar-se de uma combinação do falar cômico das duplas de Manzai, da região de Mikawa, com o canto dos peregrinos ao local sagrado da deusa Kanon. A canção de languidez atroz possuía a flacidez das balas açucaradas em pleno verão. Porém, pontuada pelo bater do tambor, apesar de parecer ininterrupta, soava sincopada. As espadas dos 30 homens brilhavam acompanhando esse ritmo e causando frisson nos espectadores pela destreza e velocidade no manuseio. Ao lado e atrás havia pessoas de carne e osso separadas por 45 centímetros de distância, e cada uma delas manejava uma espada afiada. Se os movimentos não acompanhassem bem o ritmo, corria-se o risco de, por descuido, causar ferimentos neles próprios ou em alguém da audiência. Se apenas se mantivessem imóveis movimentando a espada em todas as direções, não seria tão perigoso. Mas havia momentos em que os 30 homens viravam de um lado simultaneamente. Outras vezes davam um giro sobre si mesmos. Também se agachavam. Se um deles se adiantasse ou atrasasse, mesmo que por apenas um segundo, provavelmente o companheiro ao lado teria o nariz decepado, ou uma cabeça poderia ser rachada. As espadas eram brandidas livremente e o movimento estava limitado a cerca de 45 centímetros, sendo necessário que todos na esquerda, na direita, na frente ou atrás se movessem ao mesmo tempo e na mesma direção. O espetáculo era impressionante, não se comparando às danças de Shiokumi ou de Sekinoto. Disseram-me que a facilidade no manejo advinha de um treinamento muito árduo e não era fácil sincronizar os movimentos. A maior dificuldade parecia ser a do tocador do tambor. Os deslocamentos dos passos, os movimentos dos braços e as torções da cintura dos 30 homens pareciam definidos pelo ritmo das batidas no tambor. Para os espectadores, a função dele parecia ser a mais fácil, cantando sem preocupação. Mas na realidade sua responsabilidade era grande e, curiosamente, tinha muito trabalho. Bastante admirados, eu e o porco-espinho estávamos absortos nessa dança quando, vindo de um local, a uns 50 metros dali, ouviu-se um grito de guerra. E as pessoas que até então assistiam calmamente ao espetáculo formaram de repente uma onda e começaram a se movimentar para os lados. É briga! É briga! Alguém gritou. E logo depois apareceu o irmão mais novo do camisa vermelha abrindo caminho entre o mar de mangas de kimono. Professor, eles estão se atracando. Os ginasianos querem se vingar por hoje de manhã e começaram uma disputa com os normalistas. Venham logo, por favor. Avisou, voltando a adentrar na onda de pessoas e indo parar em algum lugar. Esses rapazes inconsequentes recomeçaram. Deveriam ficar quietos num canto, exclamou o porco-espinho enquanto procurava correr a toda, desviando-se das pessoas que fugiam. Ele certamente não poderia permanecer apenas de braços cruzados observando, e tentaria apaziguar os ânimos.
De minha parte, não tinha obviamente intenção de fugir. Colei nos calcanhares do porco-espinho correndo ligeiro até o local onde a briga acontecia. Os normalistas deveriam ser em número de 50 ou 60, mas os ginasianos os ultrapassavam em cerca de um terço. Os normalistas estavam uniformizados, e como a maioria dos ginasianos se trocara para vestimentas japonesas após a cerimônia, tornava-se fácil identificar o inimigo. Porém, os alunos estavam lutando tão misturados que era impossível saber como e a partir de onde separá-los. Aparentemente se sentindo perdido, o porco-espinho contemplava a situação desordenada. Não há muito o que fazer. Será complicado se a polícia aparecer. Vamos nos lançar no meio deles e separá-los. Sugeriu-me olhando. E sem responder, eu me atirei no local onde o embate me parecia mais intenso. Parem, parem! Vão acabar com a reputação da escola com toda essa violência. Parem, por favor! Gritando a plenos pulmões, procurei atravessar sem sucesso o local que aparentava ser a linha divisória entre os dois grupos. Após adentrar 2 ou 3 metros, acabei impedido de avançar ou recuar. Diante de meus olhos, um normalista relativamente corpulento se atracava com um ginasiano de 15 ou 16 anos. Pare, pare, já disse! Pedi, tentando puxar à força o normalista pelos ombros, quando alguém me passou uma rasteira. Pego de surpresa, soltei os ombros do rapaz e caí de lado. Um dos alunos trepou nas minhas costas com seus sapatos duros. Fiquei de quatro, mãos e joelhos apoiados no solo, fazendo cair para a esquerda o rapaz que estava sobre mim. Ao me levantar, pude ver o porco-espinho a apenas uns 5 metros adiante, com seu corpanzil comprimido entre 2 alunos, sendo empurrado, puxado e gritando. Parem! Parem! Vamos parar com a briga! Tentei gritar que era inútil, mas ele não respondeu, parecendo não ter me ouvido. Uma pedra voou atravessando o ar com um sibilo, e quando de súbito atingiu meu rosto, um rapaz me aplicou golpes nas costas com um bastão. Uma voz gritava. Tem professores aqui! Batam neles! Batam neles! Outro berrava. São 2 professores, um grande e um pequeno. Taquem pedras! Subitamente peguei um normalista que estava ao meu lado e, aplicando-lhe cascudos, chamei-o de caipira atrevido. Outra pedra passou silvando. Dessa vez voou próximo da minha cabeça, indo parar atrás de mim. Impossível ver que fim tivera o porco-espinho. Não me restava alternativa. De início me meti na contenda tentando apartá-la. Mas depois de golpeado e apedrejado, eu seria um idiota se fugisse da raia. Por quem eles me tomavam? Mesmo de pequena estatura, acumulei muitas experiências em brigas em Tóquio. Quando esbofeteava e recebia bofetões, alguém gritou. Olha a polícia! A polícia! Vamos cair fora! Vamos embora daqui! Até então eu não podia me mover, como se nadasse dentro de um mingau de araruta, mas de repente me senti livre, pois tanto os inimigos quanto os do nosso lado se puseram em fuga de uma só vez. Mesmo os provincianos são habilidosos quando se trata de dar no pé, muito mais do que o general Kuropatkin. Procurei confirmar o que acontecera ao porco-espinho e reparei que estava um pouco afastado, enxugando o nariz, com o haori ostentando o brasão familiar em farrapos. Seu nariz sangrava copiosamente, como se tivesse levado um soco. Estava entumecido e vermelho, dando pena de ver. Eu trajava um kimono de bolinhas e, embora estivesse todo sujo de barro, não sofrera tanto dano quanto o haori do porco-espinho. Porém, minha bochecha ardia tanto que eu não estava suportando. O porco-espinho me avisou que ela sangrava. Uns 15 ou 16 policiais chegaram, mas como os alunos debandaram na direção oposta, os únicos a serem presos fomos eu e o porco-espinho. Informamos nossos nomes e lhes contamos de cabo a rabo o que se passara, mas mesmo assim tivemos de ir até a delegacia de polícia, onde relatamos os pormenores ao delegado, voltando depois para a pensão. Subitamente peguei um normalista que estava ao meu lado e, aplicando-lhe cascudos, chamei-o de caipira atrevido.
Outra pedra passou silvando. Dessa vez voou próximo da minha cabeça, indo parar atrás de mim. Impossível ver que fim tivera o porco-espinho. Não me restava alternativa. De início me meti na contenda tentando apartá-la. Mas depois de golpeado e apedrejado, eu seria um idiota se fugisse da raia. Por quem eles me tomavam? Mesmo de pequena estatura, acumulei muitas experiências em brigas em Tóquio. Quando esbofeteava e recebia bofetões, alguém gritou: Olha a polícia! A polícia! Vamos cair fora! Vamos embora daqui! Até então eu não podia me mover, como se nadasse dentro de um mingau de araruta, mas de repente me senti livre, pois tanto os inimigos quanto os do nosso lado se puseram em fuga de uma só vez. Mesmo os provincianos são habilidosos quando se trata de dar no pé, muito mais do que o general Kuropatkin. Procurei confirmar o que acontecera ao porco-espinho e reparei que estava um pouco afastado, enxugando o nariz, com o Raori ostentando o brasão familiar em farrapos. Seu nariz sangrava copiosamente, como se tivesse levado um soco. Estava entumecido e vermelho, dando pena de ver. Eu trajava um kimono de bolinhas e, embora estivesse todo sujo de barro, não sofrera tanto dano quanto o Raori do porco-espinho. Porém, minha bochecha ardia tanto que eu não estava suportando. O porco-espinho me avisou que ela sangrava. Uns 15 ou 16 policiais chegaram, mas como os alunos debandaram na direção oposta, os únicos a serem presos fomos eu e o porco-espinho. Informamos nossos nomes e lhes contamos de cabo a rabo o que se passara, mas mesmo assim tivemos de ir até a delegacia de polícia, onde relatamos os pormenores ao delegado, voltando depois para a pensão.